Olá, boa noite, bem-vindo ao Acerto de Contas. O programa que temos esta noite foge um bocadinho ao padrão habitual. Vamos falar-lhe de um assunto sobre o qual já há centenas de filmes feitos, quase todos os grandes artistas já lhe dedicaram canções, toda a gente conhece e sabe falar sobre ele. O assunto da reportagem é Nova York, a grande cidade dos negócios, onde vive Donald Trump, David Rockefeller e quase todos os milionários norte-americanos que se prezam. Quando se trema a Bolsa de Nova York, isto é, Wall Street, o mundo ameaça cair. Adam Khashoggi e Onassis começaram aqui os seus negócios. Mas se calhar tudo isto acontece em Nova York porque quem anda pelas suas ruas tem a sensação que tudo ali é possível. Qualquer que seja o seu sonho pode realizá-lo em Nova York. E é se calhar por causa disso que a cidade não para de crescer e a sua população aumenta diariamente. Mas se até há bem poucos anos a cidade tinha problemas com a criminalidade, com os sem-abrigo, os últimos anos da década de 80 trouxeram outras questões bem mais difíceis. As grandes empresas, cansadas da insegurança da cidade e acusando os impostos que a Câmara lhes impõe, que no fundo servem para pagar os enormes custos sociais da população pobre, decidiram mudar as suas sedes para outras cidades dos Estados Unidos. E o resultado é que os grandes negócios começam a fugir de Nova Iorque e os grandes financeiros preferem instalar-se noutros locais mais calmos e, sobretudo, mais baratos. Mas enquanto isto se passa, continuam a chegar diariamente a Nova Iorque imigrantes de todo o mundo. 30% da população da cidade é estrangeira e a sua densidade populacional é mais do dobro da de Londres. Enquanto isto, o desemprego continua a aumentar. Mas como nos disse um taxista, um entre os 100 mil que existem em Nova Iorque, a cidade está a assalto, cheira mal e é perigosa. Mas eu, dizia-me o taxista, não conseguia viver noutro sítio. Quando se está em Nova Iorque tem-se esta mesma sensação. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Nova Iorque tem tudo, mas em ponto grande. Tem mais cinemas, teatros, população, crime, corrupção e dinheiro que todas as outras cidades norte-americanas. E só em Nova Iorque se podem realizar sonhos como os de Donald Trump, uma das coqueluches de Manhattan e que agora caiu em desgraça. Esta é a torre onde vive um dos maiores e melhores arranha-céus de Nova Iorque, construído no tempo recorde de meia dúzia de meses. E esta é a sua perdição. O Taj Mahal Casino, uma birra do milionário que custou 288 milhões de dólares, só o terreno, mais outros 675 milhões para comprar equipamento, mobiliário e todo o género de excentricidades do casino de Atlantic City. Só que o casino era para abrir em dezembro do ano passado. Adiou-se para fevereiro e só veio a ser inaugurado em abril deste ano. Mas enquanto se adiava a abertura, Donald Trump tinha que pagar juros do que pediu emprestado para o casino. São 94 milhões de dólares só em juros ao ano. A conclusão é simples. Trump tem que começar a vender o que tem e o tribunal exige agora moderação nos seus gastos pessoais. Mesmo assim, o Tribunal de Nova Iorque aceitou que Trump gaste por dia o equivalente a 2.100 contos. Nem mais um tostão. Em 1990 será para Nova Iorque o ano dos escândalos financeiros. Mike Milken era e ainda é um gênio da finança que, para além de trabalhar 18 horas por dia e beber Coca-Cola, inventou a Junk Bonds, o que, numa tradução um pouco grosseira, quer dizer obrigações de alto risco. Empresas que precisavam urgentemente de dinheiro emitiam as obrigações estando dispostas a pagar juros mais altos que os praticados no mercado. Eram sempre empresas em forte expansão, cujos lucros, a médio prazo, permitiriam pagar o dinheiro emprestado. Enquanto isto, quem emprestava o dinheiro, ou seja, quem pagava pelas obrigações, recebia lucros muito tentadores. Só que para manter este mercado a funcionar era preciso, por vezes, ignorar alguns entraves administrativos. E Milken decidiu fazer tábua rasa da legislação sobre a Bolsa. Por outro lado, e este foi o seu segundo erro, decidiu poupar também, mas nos seus impostos. A história não vai acabar bem pela certa e Mike Milken não consegue hoje arranjar sequer trabalho como professor de matemáticas de um liceu em Nova Iorque. Pelo caminho,
poderá também ficar a empresa onde trabalhava e que nós por cá também já vamos conhecendo. A Drexel, que tenta escapar à falência, insistindo num acordo com os credores. Mas mesmo as histórias de Trump ou Milken não tenham seguido o melhor caminho, isso não parece impressionar a geração mais nova que trabalha nos corretores em Wall Street. What do you think about Wall Street? The Yuppies, it still exists? The what? The Yuppies, the Yuppies. You know, young people that earn a lot of money in the stock market. Yeah, yeah. Running off. They're all over the place. Ask anybody. You found the perfect place to find them. This is where they all are. But do you think they still exist? Oh yeah, they're all over the place. The power, the money, the greed. This is the what big it's thing all about- As long as the people are still greedy, they're going to exist forever. Do you work in Wall Street? Yes, I do. And do you want to be rich as, you know? Everybody wants to be rich, and this is the place where you can make money, and this is the place where people get their dreams. Well, not This is as a great. much anymore. The center of the financial world district is right here. That's you know, touching in life, you know, working on stock market, buying a Porsche, have a nice home in Greenwich Village or Park Avenue, something like that. No, it's not. It's not something like buying a Porsche and making money. All the money is a part of it, but basically what it is helping people achieve their financial goals, and that's what we all do. We make money for ourselves as well as for people who are not concerned with Wall Street. All he wanted was the money about 5 minutes ago. That's all he cares about. The money and the power that the money affords. It's as simple as that. But with the crash in '87, don't you have afraid of that? Okay, that could happen again, and then you go into unemployment. There's always that fear, but I mean, Status symbol. This is where it's at. Status. That is simple. Power. America's Money. superficial. The greed. Yeah. This is Do you what's think that's America? This is American. A free country. Wall Street. This is Wall Street. Everybody who lives in New York thinks it's the middle of the center of the universe. And is it or not? Right here. No, not really. I think there's other places to go, and there's things But to you look feel at. that The other stock exchange, for example, Tokyo or London Stock Exchange, it's not as big as New York No, Stock Tokyo is Exchange. better than New York. We're dealing with volume. I mean, real volume. So you are proud to working on Wall Street. Excuse me? You are proud to work in Wall Street. Yes, this is the financial center of the world. This Wow. is it. Mas mesmo com os entusiasmos destes Yuppies, a verdade é que as grandes empresas norte-americanas estão a sair de Nova York. Na lista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, elaborada pela revista Fortune, há 20 anos, 118 delas tinham sede em Nova York. 10 anos depois, só restavam 81. E em 1988, apenas 48 entre as 500 maiores empresas norte-americanas tinham a sua sede em Nova York. Toda esta avenida que se estende por trás de mim chama-se Park Avenue. É, no fundo, o grande centro financeiro de Nova York. Não é, como as pessoas às vezes podem pensar, Wall Street fica no outro extremo de Manhattan. Aqui em Park Avenue é onde estão sediadas todas as grandes empresas, as grandes multinacionais que têm as suas sedes aqui em Nova York. Aqui ao meu lado esquerdo, por exemplo, está o The Bank of New York. E por toda esta avenida fora está o Swiss Bank, o Midland Bank, o NatWest, a Gucci, a Benetton, no fundo todas as grandes empresas, todas as grandes multinacionais que têm aqui sede em Nova York. Mas não se pense que isto é uma situação que está para durar, não, é ao contrário. Nova York, as grandes empresas estão a sair de Nova York e estão a retirar as suas sedes de Nova York para outras cidades. Porquê? Nomeadamente porque os impostos, as taxas aqui são altíssimas. Nova York tem uma série de problemas e a Câmara então sobrecarrega de impostos para questões de saúde, para tratar dos homeless, para tratar do pavimento das ruas, que é horroroso, e portanto os impostos são muito mais altos. Por outro lado, a mão de obra aqui em Nova York é muitíssimo mais cara que noutras cidades. Em terceiro lugar, há um pequeno problema, mas que vai influir muito na saída da saída das grandes multinacionais aqui de Nova Iorque. Trata-se da tranquilidade e da segurança. Nova Iorque está cada vez mais perigosa e, portanto, as grandes sedes tendem a transferir daqui todas as suas sedes. É também aqui em Park Avenue onde se vai tentar resolver o caso da Drexel, por exemplo. No fundo, grande parte dos criadores estão aqui sediados e estão interessados em resolver o caso da Drexel. Mas estava eu a dizer que as grandes empresas estão aqui sediadas. Por exemplo, temos ali o Citibank, um dos bancos mais importantes até em termos internacionais, nomeadamente da sua dívida ao Brasil. E atrás de mim, por exemplo, não sei se a Câmara consegue apanhar, mas está o edifício da Panam. É um arranha-céus enorme, é o Wemsley Building, é um arranha-céus, um dos maiores de Nova Iorque. De qualquer forma, até que ponto é que a Panam e outras multinacionais vão regionar em Nova Iorque, isso é o que está por saber. E o que está por saber é como Nova Iorque vai resolver os seus problemas. Em 3 anos, a taxa de licenciados desceu dos 32% para os 26%. Em 20 anos, de 1969 até 89, o número de crianças nas escolas desceu de 1.100.000 para pouco mais de 900.000. E nas escolas privadas, o número de alunos caiu para metade.
E o problema está que isto não corresponde a um decréscimo da população. Bem pelo contrário, a população nos subúrbios aumenta de ano para ano e só em Manhattan se mantém. É a grande área dos negócios da cidade. O que você está a ver na imagem é o princípio de Nova York, da ilha de Manhattan. Manhattan, no fundo, continua ali, naquela zona, e é toda a zona de arranha-céus que está neste momento aqui por trás de mim. Aliás, é a zona dos grandes negócios. Aliás, há um caso curioso em relação a Manhattan. O primeiro grande negócio, que no fundo Nova York é a cidade dos grandes negócios, o primeiro grande negócio começou muito cedo, foi um holandês chamado Peter Minuit. O que é que fez esse holandês? Comprou a ilha de Manhattan toda por $24. A quem é que a comprou? Evidentemente foi aos índios. Aliás, Nova York é uma cidade dos negócios, a ver quem engana quem consegue comprar mais barato e vender mais caro. Bem, portanto, toda a zona que está atrás de mim é a ilha de Manhattan, no fundo, o centro da grande cidade. Em frente, neste momento está ali a passar um balão, aliás, publicitário, tem o Empire State Building, é um dos edifícios mais conhecidos de Nova York. Bem, subindo para norte a ilha de Manhattan, subindo a ilha no sentido do norte, tem ao fundo a zona do Harlem e do Bronx. São zonas consideradas perigosas, no fundo são zonas conhecidas exatamente por causa disso. Por trás disso, por trás de todos estes arranha-céus, então tem Queens. Aliás, é curioso que Queens deve o seu nome à nossa princesa Catarina de Bragança. Foi em honra dela que se batizou toda a zona de Queens, que é muitíssimo maior que, aliás, que a ilha de Manhattan, a Catarina de Bragança. Aliás, como também Nova York deve o seu nome ao Duque de York. No fundo, quando os ingleses tomaram conta da ilha, tomando a ilha aos holandeses, porque antes não se chamava New York, chamava-se New Amsterdam. Bem, aqui em Manhattan passam diariamente dezenas de milhões de pessoas. São pessoas que vivem em Brooklyn, que vivem no Bronx, que vivem no Harlem e que vêm para aqui diariamente trabalhar. Mas claro está que estamos a falar daqueles que trabalham, porque Nova York deve ser das cidades do mundo ocidental onde mais pobreza e miséria se vê nas ruas. Entre 1979 e 87, a taxa de pobreza em Nova York subiu dos 19% para os 23%. E como a miséria anda de braço dado com a criminalidade, em Nova York há mais de 5 assassínios por dia, uma taxa que está a crescer anualmente. Esta cena foi filmada no bairro negro de Harlem. Foi uma rapariga de 12 anos assassinada minutos antes. Harlem, juntamente com o bairro vizinho, o Bronx, são das zonas mais perigosas da cidade, onde a violência e a agressividade não são mais do que aquilo que se passa no mundo dos negócios. Há também aqueles que, cansados dos roubos e assaltos, uma média superior a 900 por dia, querem fazer justiça por suas próprias mãos, como é o caso dos Guardian Angels, fundados por uma rapariga de 23 anos, a Lisa, que para arranjar dinheiro para a sua organização de polícias desarmados, não hesitou em posar para a Playboy. Okay, Lisa, tell me something. How can you and your Guardian Angels, how can you keep the peace or trying to keep the peace unarmed in a city like this? Well, in New York City, it's very difficult because there are many weapons, but what the Guardian Angels are most concerned with is preventing street crime. Right now, we have a crazy man who's going around blowing darts through a straw in the backs of women. Yeah. And why we're out here is we wanted to let the women know that they could feel more safe and secure, and also pass out safety tips to let them know there's things they can do to protect themselves. But tell me, imagine that was not an armed man, it was a man with a gun, and then suddenly you saw this man pointing the gun to someone else. What could you do unarmed? Well, it's very difficult when there's a situation that involves a gun. A lot of the street crimes, though, here in New York, especially in Midtown Manhattan, they don't involve a gun. And in a lot of the outer boroughs they do, but here it's a lot of petty street crime, purse snatching, chain snatching, things like that. So that's why we always have a group together. With a gun, it depends on the experience of the patrol. And if you see someone grabbing the purse of someone and then running out of the street, you're going to after him? We definitely go after them. If someone hurts somebody, grabs their property, we chase them, we take them down, we make them eat concrete, and then we turn them over to the police. Mas os esforços dos Guardian Angels servem de pouco, quanto grande parte dos assaltos em Nova York são praticados por aqueles que lutam pela sobrevivência. São os homeless, ou se quiser, os sem-abrigo.
O problema número 1 de Nova Iorque é com certeza o problema dos homeless, isto é, aqueles que não têm abrigo. É difícil contabilizar, mas são com certeza dezenas de milhares de homens e mulheres, famílias inteiras, que não têm onde dormir aqui em Nova Iorque. Preferem, nesta altura do verão, preferem Central Park. Central Park é um parque enorme que ocupa cerca de 1/3 do tamanho de toda a ilha de Manhattan. Estes homeless são, na sua maioria, são desempregados, obviamente, e são, na sua maioria, bêbados e drogados. A droga aqui em Nova Iorque está por todo lado, sobretudo o crack e a heroína vende-se em cada esquina, e estes homeless são, na sua grande parte, também eles próprios dealers de droga. Isto só de facto em Nova Iorque. Os próprios homeless têm um jornal, chama-se Street News, custa menos de $1,75, e vende-se em cada esquina. No fundo, neste jornal, o Street News, é onde eles escrevem e sobre os problemas dos homeless. E eles também ajudam, como é evidente, o jornal é deles, e eu vou passar a ler um poema que um homeless, um hispânico, escreveu sobre a sua situação. Diz assim: se ao menos as pessoas sentissem a satisfação de ajudar o outro, como seriam muito mais tranquilas e calmas as nossas vidas. E isto eu sei porque vivo nesta agonia. E se outro homem me ajudar hoje, talvez eu ainda viva amanhã. E a única coisa que eu preciso é ser feliz hoje, para poder viver para o dia de amanhã. Quem ensinou este poema foi o Carlos C. É um hispânico que vive sem abrigo aqui na cidade de Nova Iorque. Aliás, os hispânicos e os negros constituem a esmagadora maioria dos sem-abrigos nesta cidade de Nova Iorque. Apesar dos apelos, das condições em que vivem, a verdade é que estes sem-abrigo não têm a simpatia dos nova-iorquinos. Esta cena passa-se quando Pamela, uma rapariga sem casa, foi expulsa da entrada de uma loja onde tentava vender o Street News. I move from the store. I can stand anywhere I want to, sweetheart. But let's I'll do it. And both times he told me I could sell in front of you. Most people think that homeless, usually they don't want to work. That's why they have that kind of situation. What do you have to say about this? No, believe it or not, most homeless people are not single people. I have 3 children of my own, and I had a fire, which I lost my home in. And Okay. But how do you work now? I work selling Street News. Street News is a publication which came about through an idea of a homeless person. Yeah, I know the publication, but what I ask is that, besides you, does the homeless, do they seek for a job? Do they work? Do they want to work? Yes, most people, homeless people, want to work, but the companies won't hire us, and you can't blame them because we don't have the proper clothing, nor do we have the babysitting for our children. Mas claro está, se os sem-abrigo eram até agora o problema número 1 dos responsáveis camarários da cidade, o final dos anos 80 trouxe o maior dos perigos, a SIDA. Custa aos nova-iorquinos por ano $700 milhões combater a doença, mas a julgar pelo aumento da prostituição, da droga e de toda a atmosfera da cidade, a doença continuará a avançar.
Mas Nova York é a cidade dos contrastes. De noite, Central Park é a principal frente de batalha entre os gangues rivais. Depois do amanhecer, é o paraíso dos namorados, retiro dos yuppies, campo de treino para os maníacos do jogging, uma moda na cidade. E à falta dela serve também de praia à cidade. Costuma-se dizer que uma constipação em Wall Street é uma gripe na nossa Bolsa de Lisboa. Isto apenas pretende representar a pequenez da Bolsa portuguesa. E a semana passada, mesmo com o susto da descida de 100 pontos em Wall Street, a verdade é que a Bolsa de Lisboa não sofreu grandes descidas, acabando a semana sensivelmente ao mesmo nível. Isto segundo o índice do Banco Tota e Açores. A semana foi pacata na Bolsa de Lisboa, com o índice do Banco Tota e Açores a descer nas primeiras sessões, recuperando apenas alguns pontos numa sessão. Na segunda-feira, o índice caía para os 2.937 pontos. Terça-feira, nova descida, com o índice do BTA a fixar-se em 2.928 pontos. Mas a maior quebra da semana aconteceria no dia seguinte, quarta-feira, com o índice a descer até aos 2.918 pontos. Finalmente, na quinta-feira, a única subida da semana passada, mais 20 pontos, ficando o índice do Banco Tota e Açores em 2.938 pontos. Na última sessão, sexta-feira, o índice desceu muito ligeiramente para os 2.938 pontos. Quanto às transações, a tendência foi substancialmente diferente, com os investimentos sempre a subir. A segunda-feira foram negociados em bolsa mais de 1.350.000 contos. Terça-feira, nova subida para 1.430.000 contos. Pese embora uma quebra nas transações em obrigações, o mercado acionista elevava para 1.460.000 contos as transações na quarta-feira. A fasquia de 1,5 milhão de contos era ultrapassada na sessão seguinte e, finalmente, na sexta-feira, a nova subida para mais de 2 milhões de contos. No total da semana, o mercado acionista representou mais de 53% do total das transações. Em relação ao mercado cambial, repetiu-se o que se tinha verificado na semana passada. O dólar voltou a descer face ao escudo, fixando-se em 142 escudos 0,6, perdendo 0,8%. Desde janeiro, que o dólar norte-americano já caiu 5,7%. O marco, por seu lado, subiu esta semana. Aliás, a única das 4 moedas escolhidas a subir. Fechou na sexta-feira a 87 escudos 998, mais 0,4% que a semana anterior. Mantém praticamente a sua posição desde janeiro, perdendo apenas 0,2%. Depois de ter subido a semana anterior, a Libra voltou a cair na semana passada. Fechou a 260 escudos 289, menos 0,3%. No entanto, desde janeiro que a Libra já subiu face ao escudo 6,8%. Finalmente, o iene, que voltou a cair a semana passada. Ficou-se na sexta-feira a 0 escudos 946, quase 2% menos. Desde janeiro que o iene já perdeu 8,8% contra o escudo. Este foi o último programa desta série. A próxima edição do Acerto de Contas só será em setembro, de acordo com a nova grelha do Canal 2. Em nome de todos os que contribuíram para este programa, agradeço a sua companhia.